Que bom que você veio nesse nosso encerramento do nossa quarta temporada do Café. E quando a gente começa a rever ali, né, essas imagens que foram preparadas, nós vemos o quanto nós tivemos o privilégio de receber gente tão gabaritada, gente tão especial para compartilhar um pouquinho conosco daquilo que são as suas próprias experiências, daquilo que são as suas próprias vivências e nos desafiar para um desenvolvimento de uma vida ainda melhor, né? Como profissionais, como homens, como pais de família, como filhos, enfim. Todo o projeto do Café com Amigos é criar esse ambiente de desenvolvimento do ser integral. Um momento que a gente pode desenvolver a nossa própria vida, ou seja, eu como pessoa, as minhas habilidades, né? As minhas relações, conexões que produzem, né, mudanças, transformações da minha própria existência. Somos muito fruto daquilo que, com as pessoas que nos relacionamos. Então nós somos fruto das conexões que pela vida vamos sendo acrescentadas na nossa vida, vão sendo acrescentadas na nossa vida. E quando a gente vai olhando cada coisa, desde a saúde do homem, do trabalho profissional na área de tecnologia, na área de saúde, na área da jurídica, tantas coisas que nós tivemos a oportunidade de sermos ministrados. E sem dúvida também ouvimos e fomos impactados por histórias contadas por pessoas que viveram coisas de superação, de desafios vencidos, né, de dores e angústias que de repente se tornaram grandes experiências de vitória e de contentamento. Nosso objetivo do Café com Amigos é proporcionar esse momento de conexão. Então é um momento que nós, em torno da mesa, uma das figuras mais importantes que o livro de Deus, a Bíblia Sagrada fala, é a mesa. Então por isso o café é em torno da mesa, onde a gente se conhece, onde a gente pode apertar a mão do outro, onde nós podemos fazer a nossa network, aprender, conversar um com o outro, ou seja, e também esse momento de boa música, de um momento agradável que eleva a nossa alma. Quem foi abençoado por essa música aí inicial, né? Então é um hino antigo que tocado com maestria, com os nossos cantores, fantástico. E também esse momento da palestra, como a gente já falou, e sempre encerramos, né, o nosso Café com Amigos com um momento de tratar também o homem completo na sua espiritualidade, ou seja, aquilo que é a minha conexão, a nossa conexão com o Criador. Então a proposta do café, cada ano tem sido alcançado, pessoas têm sido disponibilizadas, né? Os nossos palestrantes são voluntários, são todos aqueles que recebem o nosso convite de maneira tão sincera e genuína, respondem positivamente. Tem sido uma alegria. Nesses 4 anos, né, de Café com Amigos, provavelmente a gente teve 5 ou 6 palestrantes que repetiram. Olha só que riqueza, 4 anos de programação, né? Quanta pessoa na área do trabalho que pôde compartilhar conosco, pelo menos uma vez aí, e quantas pessoas ainda temos na nossa cidade, região, que ainda podem compartilhar e trazer para nós uma contribuição no desenvolvimento da nossa vida pessoal. Quem tem sido extremamente aí abençoado por esse café? Levanta a mão, fala assim, eu sou, né? Então esse é o propósito, que você possa continuar. O ano que vem retomamos a nossa 5ª temporada, se assim Deus o permitir, está nos nossos planos. E eu queria encerrar falando a respeito de um homem que serve de modelo e de exemplo para todos nós. Talvez uma das histórias bíblicas mais conhecidas seja a história de Davi e Golias. Quem conhece a história de Davi e Golias, né? Então todas as vezes, quem é Davi e Golias? Davi e Golias é aquela figura que quando nós nos deparamos com os embates da vida, de alguém pequeno diante de um imenso adversário, nós dissemos, essa é uma batalha épica entre Davi e Golias, né? Nós olhamos lá para um time de futebol, o Uberlândia Esporte, que vai jogar contra um grande time, né? Quando um grande time, né, do campeonato nacional fala assim, isso é uma batalha entre gigante e um pequeno time, né? Então nós temos essas coisas que enfrentamos no nosso dia a dia. Às vezes há embates na nossa história, na nossa jornada, que nos sentimos assim, como Davi, diante de um grande desafio que pode ser vencido e que pode ser superado. Bom,
para que a gente entenda isso, essa história começa sendo contada a respeito de um jovem chamado Davi, que era filho de Jessé, filho de muitos irmãos, e que de repente é levado a um lugar de batalha, sem que ele perceba. As circunstâncias e os momentos vão acontecendo na vida de Davi, e aquilo vai produzindo, o resultado que Deus queria tirar a partir da vida dele. Davi se torna o grande rei de Israel. Davi é o rei mais querido. Não há, depois de Jesus Cristo, o personagem mais citado nas Escrituras é Davi. Então ele tem uma forte e importante influência em todo o mundo judaico-cristão. Ele é uma referência, uma figura importante, um modelo, para que a gente possa aprender com os seus erros e também com seus acertos. Também Davi era, naquela ocasião, um jovem que muita gente não levava nem em consideração, E eu queria contar essa história a partir do livro de Samuel. Samuel é um dos profetas das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, e lá Samuel relata a história épica entre a batalha de Davi e o gigante. E lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, diz assim: enquanto Davi estava falando com eles, Golias o desafiou, avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes, e Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Ali havia uma situação de confronto de nações. Aquilo, quando a gente não compreende, não entende toda a batalha de Davi e Golias representaria a batalha entre duas nações. A nação dos filisteus, um grande exército que tinha um campeão, e a nação de Israel, que estava sendo confrontada para a batalha. A ideia era: apresente o seu campeão, nós apresentamos o nosso. Quem vencer essa batalha do UFC aí, uma nação vai se subjugar à outra. Ao invés de termos matança, vamos colocar os nossos campeões para degladiarem. E aquele que for o vencedor, leva todas as coisas. E o gigante se apresentava diante do acampamento. Haviam 12 exércitos, como a gente já viu nos filmes, aqueles exércitos que iam para o campo de batalha. As guerras eram a partir de encontros em campos de batalha. E havia de um lado os filisteus e do outro lado o povo de Israel. E diz que aquele gigante se apresentava todos os dias para desafiar os filhos de Israel, mas ele era muito grande. Ele era gigante. E todas as vezes que ele se apresentava, o povo de Israel tremia e não ia para a batalha. Até que um dia, esse jovem tinha sido escolhido pelo pai para levar um lanche para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. Eles pegam aquele lanche e vai para o campo de batalha. Quando ele chega lá, ele se depara com esse relato, em que todos os dias o gigante se apresentava para batalhar, para desafiar o povo de Israel. Mas ninguém se oferecia, mesmo o rei de Israel, que era Saul. Saul era o rei que governava Israel naquele instante, e era também um homem de alta estatura. Diz que diante do povo de Israel ele sobressaía sobre os demais, mas ninguém se apresentava para lutar contra o filisteu. Até que Davi escuta aquela história, e aí Davi propõe o seguinte: Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desses filisteus, eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu, você não passa de um rapazinho, e ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão, um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço, golpeio até matá-lo. Tendo matado leões e ursos, eu vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou da mão do leão, do urso, e me salvará também da mão desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá e que o Senhor esteja com você. Aqui está um grande desafio. Davi era pequeno, de baixa estatura, um jovem rapaz, e que vai lá e diz: quem é esse que está desafiando o exército de Deus? Quando a gente começa a olhar para essa história, isso retrata muitas situações e circunstâncias que nós mesmos nos deparamos na nossa vida. Como homens, quantas batalhas você enfrentou até chegar até aqui?
Quantos momentos na sua história, seja na época de estudante, na sua primeira profissão, na sua empresa, no seu trabalho, seja onde for, que você se deparou com um inimigo zombando de você. O inimigo que dizia para você: você não é capaz, eu vou te destruir. E que muitas vezes, ao olhar para o tamanho do desafio, o nosso coração quase que se derrete diante daquele desafio a ser enfrentado. O interessante é que estava lá todo o exército, mas ninguém se habilitou para lutar contra o gigante. Quando Saul recebeu lá Davi diz: eu vou lutar contra ele. O rei olhou para ele e diz: cara, você é um menino, você não é a pessoa certa para lutar contra o gigante. Nós estamos aqui numa batalha de estado, ou seja, nós estamos dizendo aqui que quem nos representar vai ser aquele que, se perder, todos nós sofreremos as consequências. Quantas vezes na nossa vida nós estamos diante da batalha e sabemos que a nossa família, a nossa casa, a nossa empresa depende da batalha que vamos enfrentar, e que muitas vezes ficamos lá com medo, porque às vezes as pessoas que estão em torno de nós não acreditam que seremos capazes de vencer a batalha. Quantas vezes nós nos debrecemos por momentos na nossa vida conjugal, e que há lá batalhas, angústias de alma, dores, desafios, e olhamos para aquilo e dizemos, as pessoas dizem: não tem mais jeito, seu casamento acabou, não tem solução, e às vezes o coração começa a derreter. O interessante é que Davi começa a fazer seu relato e diz assim: não, meu rei, deixa eu dizer, eu sou pastor de ovelhas. Aquilo não qualifica ninguém para ser um lutador, não é verdade? Ser pastor de ovelhas, o cara é campeão da outra nação, ele está preparado para a batalha desde sempre. Ele cresceu sendo preparado para vencer as suas batalhas e os seus inimigos. Diz que esse gigante era quase 3 metros de altura. Diz que só a lança dele pesava mais de 50 quilos. Imagina se deparar um jovem rapaz, pastor de ovelha, vestido de pastor, tinha sido levado para cuidar dos irmãos, levando um lanche. Diz que ele era mineiro porque levou um queijo. E aí, quando Davi se depara com aquela situação, Davi não ficou impressionado pelo tamanho do desafio que ele tinha de se enfrentar, que ele tinha de enfrentar. Às vezes na nossa vida, nós estamos amedrontados, nós estamos petrificados, porque estamos com medo do tamanho do desafio que temos pela frente. Então Deus te trouxe aqui hoje, durante todo esse ano a gente está sendo preparado para te dizer: não tenha medo do tamanho dos desafios. O interessante é que quando a gente começa a relatar, a gente fala assim: esse menino é um arrogante, presunçoso. Quantas vezes nós nos deparamos com gente arrogante, presunçosa, porque pensa que nele, no braço forte, ele será capaz de vencer as batalhas e fracassa, ou que nós mesmos já fracassamos. E não há problema com batalhas perdidas, a gente só não pode perder a guerra. Há momentos na nossa vida de recuar. Quando a gente olha para a história de Davi, Davi começa a nos instruir de coisas muito graves. O irmão dele, mais velho, Davi era um irmão mais novo, o irmão dele, quando viu ele chegando no campo de batalha e começou a conversar e perguntar sobre o gigante, a primeira coisa que ele perguntou é: menino, o que é que você está fazendo aqui? E Davi fala assim: não posso nem fazer pergunta. Ou seja, o irmão não cria no irmão mais novo. E Davi se levanta e diz: eu vou lutar com ele. Saul pega, olha para ele e fala assim: não tem ninguém querendo lutar. E aí Davi dá um relato interessante. Ele diz assim: eu sou pastor de ovelha, e quando vem o urso e o leão, quem aqui já viu um leão de perto? Você já viu um leão de perto? O tamanho que é aquilo? É grande. E diz aqui Davi: quando o leão vem, pega uma das ovelhas do meu pai, olha só que coisa interessante, pega uma das ovelhas do meu pai, eu vou atrás dele e tiro da boca do leão. Se nós fôssemos o pai de Davi, você deixaria que o seu filho tentasse tirar a ovelha da boca do leão? Mas havia em Davi uma responsabilidade com a tarefa a ele designada. Você quer ser bem-sucedido na sua vida? Se responsabilize pelas tarefas que estão nas suas mãos. Davi estava cuidando das ovelhas do pai no campo, e muitas vezes sozinho, e essas batalhas poderiam ser relatadas ao pai: pai, eu estava lá essa noite, veio um leão, levou a ovelha, o senhor sabe, o leão é grande demais, não havia o que podia fazer, então o senhor me desculpa, mas não há
possibilidade alguma de ter evitado o problema. Quantas vezes, porque temos medo, não enfrentamos as batalhas? Quantas vezes, porque ninguém está observando, nós folgamos? Quantas vezes, porque não há aplausos, não há louros, não há holofotes, deixamos de fazer com excelência aquilo que foi entregue à nossa mão? Mas Davi tinha uma consciência de responsabilidade e de profunda excelência. Davi se lançava contra o leão e o urso. E agora a coisa mais importante, porque Davi dizia assim, ele não dizia assim, eu sou o cara, eu luto com o leão e o urso. Ele diz assim, o Deus que me livrou da boca do leão e do urso é o mesmo Deus que vai me livrar desse gigante que quer lutar contra nós. Às vezes na nossa vida, nós estamos pensando que é a nossa força, a nossa capacidade gerencial, a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade financeira, a nossa capacidade de filosofia, eloquência. Imaginamos, se eu fizer tudo certo, vai dar um bom resultado. E muitas vezes você fez o seu melhor e não deu o resultado que você esperava. Você já experimentou isso? Eu falei assim, eu fiz de tudo, todo o meu entendimento. E aí, quando a gente está falando de todo entendimento, de excelência, nós não estamos falando de perfeccionismo. Muita gente confunde que no seu trabalho você tem que ser perfeccionista, e muita gente se orgulha disso. Perfeccionismo é querer fazer o melhor que os outros, ser melhor do que os outros. Excelência é fazer o melhor de mim, é dar o meu melhor naquela obra, ou seja, é fazer tudo o que está à minha mão e desenvolver minhas habilidades para fazer de bem feito o que precisa ser bem feito. Davi tirou da boca do leão. Quando então ele deu esse relato, o Saul olhou para ele e falou assim, então tá bom, então vai fazer a batalha, vai para a batalha. E aí começa o momento épico. Como eu disse, Saul tinha 3 metros de altura, Davi um rapaz pequeno, tão pequeno, que o próprio rei falou para ele, já que você vai batalhar, vou te emprestar a minha armadura, porque se você vai enfrentar um grande soldado do inimigo, nada mais coerente de você também ter boas armas para lutar contra o inimigo. Mas diz as escrituras sagradas que quando Davi colocou a armadura do rei Saul, ele era pequeno e a armadura do rei era muito grande, e diz que ele mal podia andar porque aquelas coisas eram pesadas demais. Uma dica, cuidado, porque muitas vezes nós estamos tentando vencer a nossa batalha usando a roupa de outra pessoa. Ou seja, estamos tentando ser quem nós não somos. Estamos tentando fazer de maneira que não foi aquela pelo qual Deus nos criou para realizarmos. E por isso fracassamos, porque colocar a roupa dos outros pode ser uma boa ideia estratégica, mas muitas vezes é aquela roupa que vai impedir o meu movimento de lutar o combate necessário na minha vida. Roupa tem a ver com identidade, roupa tem a ver com característica, roupa tem a ver com o seu dom, com o seu talento. E muitas vezes as pessoas estão tirando os dons e talentos próprios para assumir cópias de outras pessoas, e não vai funcionar no campo de batalha. Por mais que seja uma excelente ideia, é uma excelente ideia, não é verdade? Alguém mais velho que já era, um lutador dizer para o outro, eu vou te emprestar minhas ferramentas, mas não funcionou. E aí quando ele vai para a batalha, ele se apresenta, o gigante olha do outro lado, olha para ele e fala assim, quem é você, menino? E Davi tinha, numa mão ele tinha o cajado de pastor, uma varinha, e tinha um estilingue. E quando o gigante olhou para ele, falou assim, você está achando que eu sou cachorro, rapaz, para vir contra mim com esse pedaço de pau e esse estilingue? Quantas vezes nós estamos com medo porque há zombaria a respeito de nós? E tudo que o inimigo quer contra a nossa vida, o inimigo das nossas almas, que a Bíblia diz, é causar problemas na nossa estabilidade emocional. Então ele nos ofende, nos irrita, de maneira que a gente perca a cabeça, e quando nós perdemos a cabeça, nós perdemos também o negócio, a esposa, os filhos, os amigos, porque não sabemos reagir bem diante da batalha. E é isso que o inimigo muitas vezes tem feito com homens talentosos, capacitados a serem destruídos na sua vida, porque eles entram na onda do inimigo. Para quem aqui já jogou futebol e já lidou com outro time, sabe que o cara do outro time é um bom jogador, mas ele é totalmente destemperado,
E o cara vai lá e simplesmente dá um empurrão, dá uma cotoveladinha nele, um chutinho na canela dele, pronto. Ele sai do prumo e reage de forma tão violenta que ele é tirado do campo. Quantas vezes o inimigo tem feito isso nos seus negócios, na sua vida profissional, dizendo para você: quem é você? Você está achando que essa empresa sua aí vai dar alguma coisa? Você está achando que essas ideias suas vai para algum lugar? Você não é ninguém. E muita gente deixa que isso me irrite, e aí eu reajo à vida irritado, sem inteligência emocional. E é interessante que Davi sabia do tamanho do gigante, e alguns estudiosos dizem que Davi era que homem? Davi era um homem interessante, porque olha só o relato de quem Davi era, quando ele foi chamado para ser um músico para tocar para o rei. Saul tinha um problema. Saul, o rei, tinha um problema de, ele tinha atormentadores. Diz a Bíblia que ele surtava. E quando ele surtava, ele perdia a estribeira, porque diz que um espírito mal descia nele e ele se transformava. E aí a solução, alguém diz: vamos arrumar um músico para tocar para o Senhor, para acalmar sua alma. E aí o relato é assim: procure um homem que toque bem a harpa e o tragam aqui. Um dos empregados respondeu: Jessé, na cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Quem que estava procurando? Um bom músico. Davi era pastor, mas tinha sensibilidade de poeta. Boa parte dos cânticos que escritos na Bíblia, chamados de salmos, foram escritos por Davi. Então esse cara que foi chamado por Deus para matar o gigante contra o exército de Israel, é o cara que fazia lira, harpa. E olha só que interessante quando continua. Ele é bom músico, ele também é valente e bom soldado. Pensa bem, alguém que falasse para você: eu toco harpa, você acha que cabe na mesma característica alguém, um cara que toca harpa e é bom soldado? Sinceramente, você vai falar assim: não tem jeito, ou ele é bom músico ou ele é soldado. Porque músico tem alma de artista, ele vai ficar impressionado com o tamanho do gigante. Não, está dizendo aqui, Davi era bom músico, valente e bom soldado. Fala bem e tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Olha só como no final ele diz: há uma graça de Deus sobre a vida de Davi. Ele tem sensibilidade para perceber os desafios que tem à frente dele. Você tem tido sensibilidade para entender contra quem você está lutando? Não é apenas ter força, porque nós vimos, quem aqui assistia o UFC lá no começo dos Grays, quem lembra lá dos Grays, que eles não tinha peso, né? Lutava contra todo mundo, era o melhor de qualquer categoria, de qualquer tamanho, contra qualquer um. Então tinha lá um cara que era campeão de karatê e um cara que era de sumô, né? Quando começou lá. E o Grace era um cara pequeno, menos de 1,80 m, e ele lutava com os caras gigantes. E de repente os caras pegavam ele, jogavam ele de um lado, de repente segurava o cara, um pouquinho, o cara pedia para sair. Por quê? Porque ele não se deixava abater emocionalmente, e ele entendia as características que ele tinha como soldado, como lutador, e ele ia para a batalha entendendo a força do outro, sem negligenciar, mas sem medo de também lutar segundo as suas próprias habilidades. Davi tinha sensibilidade para isso. Pensa bem, um homem de 3 metros de altura, com uma espada de quase 2 metros, com uma lança que pesava 50 quilos, e ele ia à frente, fazendo lá: eu vou te pegar! E aí o Davi sabia disso, e o gigante fazia de tudo para irritar Davi. Eu vou acabar com você, você não é ninguém. E Davi não se ligou para aquilo, ele falou assim: olha, você vem contra mim com espada, e eu vou contra você no nome do meu Deus. E aí tinha uma coisa interessante, porque normalmente nas batalhas tem 3 categorias de soldado, não é isso? Infantaria, cavalaria e os arqueiros naquela época. O Davi fazia parte dos arqueiros, apesar de não usar flecha, ele usava funda. Nós não temos não é parte da nossa cultura a funda, mas no Rio Grande do Sul,
Quem lá dos boiadeiros, lá dos gaúchos, o que eles usam? A funda. O que é a funda? É um estilingue à moda antiga. E diz que Davi, alguns estudiosos falando, e foram estudar essa história de maneira histórica, não bíblica, diz que Davi era desse tipo de gente, que sabia lidar bem com o estilingue, com a funda. E diz que naquela época eles eram capazes de lançar os bons, né, estilingueiros, se é esse nome, até 5 pedras por segundo. Então Davi não era qualquer um, ele era um bom soldado, ele tinha pouca estatura, ele não era um homem de infantaria, de enfrentamento, e ele sabia disso. Se ele fosse para o embate corporal com Saul, ele ia perder. Então o que ele faz? Ao se aproximar dele, a Bíblia fala, Saul, o irritando, tentando chegar próximo dele, o que ele faz? Ele pega a funda e atira uma pedra. Davi joga em Golias. Quando ele joga a pedra, ele acerta na testa de Golias. Golias de 3 metros de altura cai. Davi vai lá, sobe sobre ele, pega a própria espada do gigante e corta a cabeça dele. Não subestime os seus inimigos. Não permita que a aproximação seja do modo que ele deseja. Vá para a batalha com o senso de proximidade correta para fazer as suas batalhas saírem vitoriosas. Para que você não dê chance para que a habilidade do inimigo contra você prevaleça contra a sua vida. Quantas vezes, porque não há inteligência emocional, não há estabilidade emocional, nós estamos entrando em embates sem calcular a estratégia correta para vencer o inimigo. Como é que anda a sua vida? Você tem enfrentado o inimigo do seu casamento, no seu casamento, que quer derrubar seu casamento, quer destruir seu casamento? Você tem entendido nos seus negócios, na sua empresa, no lidar com a sua concorrência de maneira correta? Você tem desenvolvido as suas habilidades? Porque tem muita gente que não entendeu o treinamento que Deus nos dá para desenvolver as habilidades que temos. Porque você já conheceu pessoas extremamente habilidosas, capacitadas, muita gente que você fala assim, essa pessoa é muito inteligente, que não deu certo na vida. Muita gente extremamente inteligente que não funcionou no campo de batalha. Então significa que as minhas habilidades naturais precisam ser desenvolvidas. E Davi foi treinado. Quando ele lutou com o urso, quando ele lutou com o leão, Deus estava preparando ele para a grande batalha da sua vida. E sabe o que é interessante? Davi venceu aquela batalha. Davi se tornou general do exército de Israel. Davi foi um homem muito bem sucedido nas batalhas. E deixa eu dizer uma coisa, quando Davi começou a vencer seus inimigos, e o rei se agradou muito dele, mas na sequência, sabe o que aconteceu? O rei se enciumou de Davi e passou a persegui-lo. Então deixa eu te dizer, muito das suas habilidades vão produzir também os inimigos se levantarem contra você. Entendeu isso? Aquilo que é a sua maior virtude, vai ser aonde o inimigo vai se levantar para te derrotar. Porque vai gerar ciúmes, inveja, tantas coisas em torno da sua vida. Mas Davi tinha uma característica importante. Ele era um homem sensível, não apenas às habilidades a serem desenvolvidas, porque para ele ser um bom tocador, ele treinou muito. E tem muita gente que fala assim, não, o cara é muito bom, você já viu aquela, qualquer instrumento que ele pega, ele toca. Não, ele é muito bom nos negócios, qualquer coisa que ele faz, mas você desenvolve suas habilidades, você estuda, você se prepara, porque para ir diante do rei, que o levou a esse lugar de condição de servir o rei, virar o que Davi virou, ele só foi levado porque ele tocava bem, ele tinha sensibilidade na vida dele. Então ele foi preparado para a batalha, aprendendo a tocar a harpa, e aprendendo a lutar contra ursos e leões. Então há momentos na sua vida que você precisa ter sensibilidade de poeta
E em momentos da sua vida que você precisa ter força de guerreiro e de rei. Você quer ser bem-sucedido na sua vida? Primeira coisa, guarda isso. Deus colocou habilidades na sua vida, próprias. Não tente lutar na sua vida, não tente desenvolver a sua vida com a roupa de outra pessoa. Não tenta ser quem você não é. Não há valor na cópia. O valor está em ser original. A sua maior virtude é ser quem você é. A partir do momento que você sabe quem você é, não tenha medo do tamanho dos gigantes que você tem que enfrentar na vida. E talvez os ursos e os leões que você já tem enfrentado estão te preparando para uma batalha ainda maior. Então não se acovarde quando essa batalha chegar. E quando ninguém acreditar em você, lembra-se de quem você é em Deus. Porque Davi diz: o Deus que me livrou do urso e do leão é o mesmo Deus que vai me levar da mão desse filisteu. Deus tem planos de vitória para a sua vida. Deus tem planos de vida para a sua história. Estamos terminando 2018. Ainda tem tempo de ajustar coisas na sua vida. Coisas como pedir perdão para quem você ofendeu. Coisas como restaurar amizades que você perdeu pelo caminho, pela sua inabilidade de lidar com as pressões em torno da sua história. Muita gente está se irritando, está perdendo casamento, porque chega em casa e fala assim: você também não entende o que nós estamos vivendo, mais crise, estamos perdendo filho, estamos perdendo esposa. Não permita que o inimigo entre na sua casa e te derrote. Deus tem o melhor para a sua casa, tem o melhor para a sua vida, mas você tem que ter um coração sensível para entender que você só vencerá ouvindo a voz de Deus, e que na sua vida tem batalha de morte. Às vezes a gente imagina que vida com Deus é uma vida folgada. Eu não vou sentir dores, eu não vou ter que fazer sacrifícios, eu vou ter que viver. Eu quero uma vida tranquila, queria ter muito dinheiro para não fazer mais nada e folgar. Muitos projetos das pessoas é ficar à toa. Eu quero ter dinheiro para ficar à toa. Ninguém que fica à toa, amado, realiza seus sonhos e projetos. Que nós tenhamos esse coração do rei e essa força do guerreiro, mas acima de tudo, você tenha sensibilidade para saber usar a força e o discernimento que o Criador colocou na sua vida. Não lute a batalha irritado. Não lute a batalha descontrolado emocionalmente. Você vai perder. Não tente resolver os problemas do seu casamento descontrolado emocionalmente. Você vai perder. Não tente resolver com os seus amigos sem que você esteja estável emocionalmente. Você vai perder. Há um momento novo para nós, que se aponta. Há uma esperança nova na nossa nação, independente do que você crê, da forma que você votou. Há uma expectativa de mudança. Mas essas mudanças não virão de fora para dentro da nossa vida. Essas mudanças acontecem a partir da minha identidade e como eu lido com as adversidades da minha vida. Porque talvez algumas delas nós vamos morrer enfrentando. Nós vamos enfrentá-las até o fim. Então tem de bom ânimo. A Bíblia fala assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Anima-te, levanta e luta a batalha. Seja como Davi: o Deus que me livrou é o mesmo Deus que vai continuar me livrando na minha vida.